Aleluias. Meus irmãos, eu estava vindo conversando com o Gessé, falando que, caramba, que doença, né? Vem e, pega as pessoas de graça. A gente estava falando, até comparando com outros tipos de mortes, né? Outros tipos de morte, na verdade. Tipo, a pessoa que sofre um acidente e tudo mais. Não diminuindo mais, é porque parece que é diferente, né? Falar que alguém sofreu um acidente e morreu, e outra falar que alguém pegou um vírus e morreu. Próximo de nós. E podemos pegar a qualquer momento. Tem gente que pegou dentro de casa, não saiu. Tem gente que pegou no trabalho, em qualquer outro lugar. Não tem como saber disso. Ainda não tem estudo que fale comprovadamente de como é que isso está se propagando, enfim. Mas é nesses momentos em que a gente olha e exerce a nossa fé. Não é isso? Não é nesse momento que nós temos que exercitar a nossa fé, acreditando que nós acreditamos em um Deus que cura, que sara, que liberta. Nós pregamos isso, nós evangelizamos isso. Nós vamos falar com alguém que está enfermo, nós perguntamos se ela acredita. Não é verdade? Você está enfermo, a gente vai orar pela pessoa e pergunta para ela, você acredita? Então, se você acredita, vamos orar agora. Mas e nós acreditamos também nisso? E eu queria falar um pouco sobre isso, no tema que a gente vai falar. Vou pegar um pouco nesse assunto também, que é sobre como nós lidamos com esses problemas no mundo, a nossa forma de enxergar, né? Bem, primeiramente, meu nome é Fernando, eu sou amigo do Gessé, já tive aqui a segunda vez que eu estou aqui falando com vocês, é um prazer estar aqui, Vitião. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança e a segurança de me chamar. Cara, aqui está engraçado, porque tem meu celular e tem um cortador de unha, que eu trouxe sem querer, para cortar minha unha. Enfim. Olha só, gente, hoje o nosso tema vai ser riqueza versus saúde financeira, certo? Principalmente no momento que a gente está vivendo, é importante pensar nisso. É importante pensar nisso, e se você não pensava, você viu a importância de começar a pensar. Ou por que eu não pensei nisso antes, né? Riqueza versus saúde financeira. Por quê? Porque quem é rico nessa pandemia está morrendo também. Mas está tranquilo em relação a poder ficar em casa, não ter que sair para trabalhar, não é verdade? Tem essa questão. Quem tem saúde financeira também está morrendo, mas pode ficar em casa, talvez. Uma outra pessoa que pode trabalhar de home office ou alguma coisa do tipo, pode ficar em casa. Entre o rico e a pessoa que tem saúde financeira, você já deu para perceber que a riqueza ela não tem nada a ver com os desastres do mundo, né? Os desastres acontecem com qualquer pessoa, doença, enfermidade, acidentes e tudo mais. Inclusive, existem vários famosos cantores, atores que morreram em acidentes aéreos, por exemplo, um acidente aéreo, por exemplo. Ou seja, a riqueza ela não traz nenhum tipo de segurança, basicamente, a não ser essa de você ter um conforto, de você ter, às vezes, morar em um lugar mais seguro ou alguma coisa do tipo. Mas a tua vida, a tua saúde, não se compra. Não se compra. A vida não se compra. Não é assim, eu estou morrendo, vou pagar aqui um pouco e vou viver mais um pouco. Não é assim. Todos morrem, todos são acometidos por esses problemas na vida, todos. Então, primeiramente, eu queria começar lendo com vocês um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 4 a 5. Provérbios 23, versículo de número 4 a 5. Que diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Amém? Primeira coisa que eu queria que vocês colocassem na cabeça é isso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Isso é interessante, eu não sei se você já teve com certeza já teve. Você querer muito uma coisa e você consegue essa coisa? Quem é que já desejou muito uma coisa, um objeto, um carro, uma casa ou alguma coisa do tipo? Já teve isso? Você conseguiu isso que você já desejou ou deseja?
E aí? Você continua querendo mais coisas. Nunca para. Sempre tem alguma coisa. Eu consegui uma casa, tudo bem, mas vamos reformar a cozinha? Vamos melhorar o banheiro? Vamos arrumar o quarto? Eu consegui um carro, tá, mas vamos trocar de carro? Tá velho já, faz 1 ano já que eu estou com esse carro, vou trocar, faz 2 anos. Ou seja, se esgotar em busca de muitas coisas na vida, aqui está dizendo que é como se fosse uma pessoa sem bom senso, sem uma sabedoria na vida dela. Nós temos que entender, a partir do momento em que nós desejamos muito alguma coisa e conquistamos essa coisa, automaticamente o nosso sistema de recompensa no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente, começa a tratar aquela coisa como algo comum. E aí a gente vai para outras. Isso em vício é assim. Pessoa que é compulsiva em comprar coisas é assim da mesma forma. Então, vamos ter cuidado com o que nós queremos, como almejamos e como conquistamos essas coisas. Tá? Porque, querendo ou não, a vida, o normal, para ela ficar legal mesmo, ela tem que ter altos e baixos, sabia? É assim, cara. É sim, é não, é alto, é baixo, é pico, é vale. É assim que é a vida. A pessoa que ela simplesmente está lá sempre no topo, no topo, no topo, no topo, ela, muitas vezes a gente já viu, né? Ela acaba se matando. Ou ela acaba sem Deus. Então, tome cuidado com o que você almeja e como você conquista isso. Não seja insensato de estar buscando as coisas e estar só minando aí um vício dentro de você, que é a compulsividade, tá? Primeira coisa, só para a gente começar. Bom, o que é riqueza para vocês? O que vocês veem como riqueza? O que é ser rico para você, Tião? Por exemplo, o que é ser rico para você? Posse, muita posse. Bens, chácara, fazenda. O que é ser rico para vocês? Você, por exemplo, o que é ser rico para você? Muito dinheiro, né? Isso, muito dinheiro. Ter dinheiro pra caramba é ser rico, né? Isso faz sentido. E o que é ter saúde financeira? Você se considera uma pessoa que tem uma saúde financeira na sua vida? Você é rico? Não tem uma pessoa rica aqui? Seja sincero. Está no caminho, né? Hã? Um dia, quem sabe? E saúde financeira? Você tem saúde financeira? Será? A riqueza, cara, quem busca riqueza, tem como você conseguir ela de várias formas, sabia? De várias formas. Mas, basicamente, ser rico é ter muito dinheiro, muita posse, muito bem, muita coisa assim. Tem como você conseguir de várias formas. E poucas pessoas conseguem. Né? Não é à toa que a maior parte da população não é rica. Mas, saúde financeira é uma coisa que todo mundo, ou a maioria das pessoas, consegue ter. Mas não tem por falta de conhecimento, por falta de um direcionamento na vida e tudo mais. Às vezes vai um investimento que não é correto, uma compra indevida, coisas que nós vamos adquirindo, dívidas, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, são coisas que vão minando a sua possibilidade de ter uma saúde financeira. Mas, basicamente, o que é importante hoje para você em relação a finanças? É ter dinheiro. É ter capacidade, é ter a possibilidade de você comprar algo que você precisa, de você viajar para um lugar que você quer, de você pagar um remédio que custa caro, de você pagar uma internação, muitas vezes, que custa caro hoje em dia, né? No momento que a gente está vivendo. Isso é importante. Você ter condições financeiras de bancar na tua vida algo que te dê um certo tipo de conforto. Mas nem todo mundo tem isso. E por que não tem isso? Porque nasceu numa família pobre? Porque teve algum problema financeiro na vida? Não sei. Cada um é cada um. Por isso que você tem que tomar cuidado com essas pessoas na internet que chegam e ficam falando sobre como ter dinheiro, como funciona para mim, funcionou para mim, vai funcionar para você. Não pode ser assim. Cada um é cada um. O caminho que você seguiu é o caminho que você seguiu. Se eu não me engano, você é PM, né? Já aposentou? Já. Sinceridade, você acha que você vive uma vida financeira legal hoje? Tá. Quantos PMs não vivem? Eu conheço um que não vive, que está atolado, está mal, o cara está muito mal. Mas ele foi PM, ele fez a mesma prova que você, passou pelo mesmo batalhão, digamos assim, seguiu o mesmo caminho, ou seja, funcionou para um, mas não funcionou para outro. Por quê? Porque existem erros que nós vamos cometer na nossa vida que simplesmente vão minando cada vez as possibilidades e as chances da gente viver uma vida financeiramente saudável.
A dívida mesmo, por exemplo, é um dos grandes problemas. É um dos grandes problemas. Se endividar demais, gente. A dívida nada mais é do que um compromisso que você assumiu com alguém, mas você não cumpriu esse compromisso. Quem aqui tem cartão de crédito? Todo mundo. Boa. Quem aqui já atrasou a fatura do cartão de crédito? Né? Eu também já atrasei. Mas por quê? O banco está te emprestando dinheiro e você está assumindo um compromisso com o banco, falando o seguinte: olha, me empresta que eu te pago. E aí você não paga. Por que você não paga? Você não assumiu um compromisso com o banco e falou: cara, eu vou pagar sim. Por que a gente não paga? Aí vem diversas coisas. Porque esse mês eu passei mal, tive que ir numa consulta num hospital, alguma coisa do tipo, deu R$300, desinteirou o meu dinheiro para pagar o cartão. Porque o carro quebrou. Porque eu tive que botar gasolina. Porque eu tive um problema. Porque teve uma viagem que eu queria muito ir. Porque eu passei no shopping, vi uma coisa, comprei, queria muito aquela coisa. Enfim, vários são os motivos, cada um tem as suas motivações para atrasar muitas vezes seus compromissos. Irresponsabilidade é a primeira delas. Nós temos que entender que nós não temos o controle do amanhã, queridos. Você não tem o controle do amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar bem ou não, principalmente hoje em dia, que hoje em dia não tem mais aquele negócio, vou estar só mal financeiramente. Não. Até 2019 era mais ou menos isso aí. Agora, depois de 2020, você não sabe se você vai estar com saúde, você não sabe se você vai estar vivo, você não sabe se você vai aguentar uma enfermidade, uma doença que acaba contigo. Você não sabe. Nós não temos segurança do dia de amanhã. E nós aprendemos isso de uma forma muito brutal ultimamente. Porque nós entendemos com a vida das pessoas à nossa volta que a gente não tem segurança nenhuma. O Gessé falou que o Vini está internado. Quem diria? Não é o Vini sempre aqui, animado para tudo? Está internado, cara. Você consegue imaginar que ele está numa cama agora, sem se mexer, sem fazer nada? Nós não temos segurança, meus irmãos. Nós não temos segurança alguma. Por isso que quando a gente fala sobre estabilidade financeira, é bom você esquecer esse termo. Esqueça, não existe isso. O que existe é alguém que se preparou e alguém que não se preparou para os momentos ruins da vida. É isso que existe, mas estabilidade financeira não existe. Eu vou passar num concurso público por quê? Porque a gente almeja a estabilidade financeira. Não tem. A pessoa passa num concurso público, o primeiro salário dela, o que ela faz? Gasta tudo com cartão de crédito, então ela já está zerada, já está negativo o saldo dela. Por que está negativo? Porque se ela gastou o cartão de crédito, ela não tem dinheiro, ela vai receber o salário, o que ela vai fazer? Pagar o cartão de crédito e vai ficar assim. Ela nunca vai ter dinheiro, nunca. Ela vai ter a possibilidade de adquirir algo com o dinheiro que ela pegou emprestado do banco, mas o dinheiro não é dela, o dinheiro é do banco. A partir do momento em que você assume um compromisso financeiro com uma instituição financeira, meu amigo, é dívida na certa. Cartão de crédito é uma delas. Não estou falando que você não deve ter cartão de crédito, não estou falando que o cartão de crédito é um bicho de sete cabeças, não é. Mas estou falando que é bem perigoso se você não tem conhecimento e se você não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Certo? Nós não temos segurança. Então, se nós não temos segurança, o que nós não fazemos? Não assumimos compromissos a longo prazo. Simples. Vamos começar por aqui. Não assuma compromissos financeiros a longo prazo. Não parcele as coisas lá no infinito. Não faça isso. Porque o primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem, terceiro mês tudo bem, mas você não sabe como é que vai ser o quarto, o quinto, o sexto, você não sabe. A vida é cheia de imprevistos. Então, a primeira lição que eu quero deixar para vocês hoje é: cuidado com os compromissos financeiros que vocês assumem na vida de vocês. Cuidado. Não fique pensando que você vai dar conta de tudo, porque você não sabe o que vai acontecer. Tá certo? A relação com o dinheiro que nós temos, ela vem desde criança. Desde criança nós aprendemos o que é o dinheiro, de uma forma errada, é claro, mas nós vemos que ele dá alguma coisa para a gente. Eu lembro quando era criança, todo domingo depois da escola dominical, uma irmã da igreja me dava R$1, aquela moeda de R$1. E ela, cara, era interessante, porque ela sempre tinha a moeda de R$1 novinha, sabe? Tipo, bonitona, aquelas que era
Na época só tinha aquela prata, aí depois, bem no início, que lançou aquela com a borda dourada. E ela me dava R$1 todo final de escola dominical. O que eu fazia? Eu ia numa vendinha que ficava numa rodoviária perto da igreja e comprava, era 10 balinhas por R$1, daquelas balinhas de melão que vem recheado por dentro e tudo mais, comprava 10 por R$1. Hoje em dia eu não sei quanto está, mas com certeza não é 10 por R$1 mais. Enfim, para mim era uma felicidade, porque eu sabia que se eu recebesse uma moeda daquela, eu podia comprar a balinha. E aí a gente vai crescendo e as coisas vão só mudando. Porque aí eu fui, pai, eu estou querendo sair com a namoradinha ali, me dá R$50 para ir no shopping. E a gente ia no shopping com R$50, pagava passagem, você, da moça, você pagava a entrada do cinema, você pagava pipoca com R$50, cara. Então eu pedia R$50 para o meu pai, porque aquilo dali proporcionava para mim um momento de lazer, um momento legal, onde eu estava ali com alguém, ou muitas vezes impressionando outra pessoa. E aí a gente vai pedindo dinheiro para várias coisas, para comprar roupa, qualquer coisa do tipo. Quem que nunca pediu dinheiro para o pai, para a mãe ou para alguém? É assim. Nós vamos tendo a noção de que o dinheiro é algo que vem. Ou vem naturalmente, ou quando você pede. Mas aí que entra um problema, porque o dinheiro não é assim. O teu dinheiro vem do trabalho. O teu dinheiro vem de esforço. O teu dinheiro vem de troca de coisas, ou seja, você está trocando o serviço por um dinheiro. E nós não aprendemos isso desde pequeno, dificilmente alguém aprende isso desde pequeno. Porque os pais querem poupar as crianças desse tipo de mentalidade, mas é um erro. Você tem que entender que o dinheiro ele vem de uma troca de um serviço, uma troca de um produto, a compra de um produto, vender algo. Eu recebi hoje no meu WhatsApp uma irmã da igreja que está passando por umas dificuldades e ela fez umas sacolinhas com chocolate dentro, alguma coisa, ela fez tipo umas cestinhas assim, e ela está vendendo essas cestinhas para complementar a renda em casa. Ou seja, ela entendeu que ela tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí ela pensou, cara, então se eu pegar isso aqui, tanto produto, colocar dentro desse saquinho e vender por tanto, eu consigo tanto dinheiro. Então, ela não estudou nem nada, mas ela já tem uma noção de venda, de produto, de lucro na vida dela. Então, você tem que entender que o dinheiro ele vem através da troca de um serviço, de um produto, alguma coisa do tipo. Você está fazendo alguma coisa. Você vende a hora de trabalho e assim vai. Nós precisamos entender isso, queridos. Porque, cara, é impressionante a quantidade de cursos que nós temos hoje ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. A quantidade de pessoas que estão vendendo para você a possibilidade de ganhar dinheiro facilmente. A possibilidade de você, Tião, ganhar dinheiro na tua casa, sentado no seu sofá. Sabia que tem gente que ganha dinheiro assim? Mas ele está vendendo alguma coisa. Tem gente que quer ganhar dinheiro. Minha cunhada mesmo, por exemplo, ela está complementando renda em casa também. Com o quê? Vendendo Mary Kay. E ela ganha uma grana. Mas você vai ver ela, cara, ela está fazendo de tudo. Ela está conversando com o cliente aqui, com a criança, com a minha sobrinha no braço. Ela sai de uma reunião, entra em outra reunião, vai na casa de fulano, vai vender. Ela está trabalhando para ganhar dinheiro. Trabalho, gente, trabalho. Fuja de dinheiro fácil. Esse negócio de que, vem aqui e ganha dinheiro fácil aqui, arrasta para cima. Esquece isso. Não existe isso. A vida financeira ela é construída através de muito suor, através de muito trabalho. Quantos plantões, cara? Quantas vezes você coloca a tua vida em risco pela tua família para ganhar dinheiro? Eu lembro, para pensar, não sei se é igual à vida de vocês, mas a minha vida foi assim. Meu pai, ele trabalhou sozinho em casa, minha mãe ficava em casa cuidando da gente. Então, tem meu irmão mais velho, minha irmã do meio e eu. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe ficava em casa, meu pai... Só isso aqui, a vida do meu pai. Até hoje, é sair de casa, trabalhar e voltar. Sair de casa, trabalhar e voltar. Vai para a igreja, sair de casa, trabalhar e voltar. Imagina um cara daquele, sustentando 3 crianças, uma esposa em casa, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar fralda, tendo que... Tudo isso que aconteceu. Geralmente os pais de vocês foram a mesma coisa. Você já se colocou no lugar do seu pai? Para você entender como é difícil sustentar uma família, uma casa. É difícil.
É muito difícil, mas ele foi fazendo, e aí vai conquistando alguma coisa, vai cometendo um erro financeiro aqui, outro ali, mas ele vai conquistando. A nossa relação com o dinheiro desde pequeno vem de uma coisa de me dar, ou alguém te deu algo, sem você pedir, mas ela sempre tem que ser trabalho, muito trabalho. Mesmo que você tenha uma ideia muito grande, mesmo que você seja um Steve Jobs da vida, um Bill Gates da vida, que tem uma ideia maravilhosa, os caras trabalharam pra caramba para fazer com que a Apple desse certo, com que a Microsoft desse certo. Não foi do dia para a noite. Tá? Então, a relação com o dinheiro, ela tem que sempre estar ligada com o trabalho. Isso eu estou falando, inclusive, biblicamente. Tá? Biblicamente. Eu não sei de nenhum lugar da Bíblia que fala de uma forma ilícita de ganhar dinheiro que seja legal para a gente fazer. Muito pelo contrário. Você lembra de Zaqueu? Repreendido por Jesus simplesmente porque ele estava fazendo uma coisa errada. E aí Jesus teve que mudar a vida daquele cara porque o que ele estava fazendo era desonesto. Então, vamos pensar nas coisas honestas, e as coisas honestas sempre envolvem trabalho. Tá? Trabalho honesto. Pense nisso. Não queira fazer dinheiro fácil em lugar nenhum. Não queira. Quem já ouviu falar sobre day trade? Tá. Alguém já operou em day trade? Já fez? Eu também já fiz. Cara, eu ganhei muita grana, sabia? O que eu fiz? Perdi tudo. Por quê? Porque era muito fácil, cara. Você faz uma operação lá, do nada você ganha pra caramba, não é assim? E eu fui fazendo. E eu, cara, estou de boa. Pai, fica tranquilo aí, deixa que eu ganhe uma grana aqui. E aí, do nada, vai perdendo um pouquinho, vai perdendo outro. E aí tem gente que ganha dinheiro fazendo, sabe o quê? Te ensinando a ganhar dinheiro com day trade. Cara, não, vocês que fizeram aí, vocês levantaram a mão, cara, você não se sente um idiota pensando que algum dia você colocou dinheiro naquele negócio e perdeu? Claro que existem gente que tem uma constância e tudo mais, mas, cara, é você estar apostando dinheiro. Não aposte dinheiro. Não conte com a sorte. Dinheiro é trabalho. Vamos fazer um exercício agora de gastos e custos na nossa vida? Vamos pensar aqui. Pensa vocês aí. Qual é o custo de vida seu hoje? O seu custo de vida, pensa aí. Coloca a sua conta de água, de luz, coloca a conta do telefone. Pensa, vai pensando aí. Coloca aí, se você tem alguma assinatura de streamer e tudo mais, coloca aí. Coloca tudo que você tem. O gasto que você tem, muitas vezes de passagem ou de gasolina, tudo. Você vai perceber que esse custo, esse gasto que você está tendo, ele não é o problema central da falta de saúde financeira na tua vida. Não é ele. Sabia que não é ele? Geralmente o problema central vai ser compras compulsivas, vai ser gastos exagerados com entretenimento. E sabia, eu já gastei muita grana. Tipo assim, de sair de um dia e falar, cara, vou em tal restaurante, vou levar a gata para comer fora, vou fazer aquilo. E aí, do nada, ia a conta 300, 400, 500 reais num dia só. Eu falava, poxa, tudo bem, estou ganhando dinheiro, estou gastando dinheiro também. Só que aí, do nada, você é demitido, ou você tem algum problema, algum acidente acontece na tua vida, e aí tudo sai dos trilhos, né? Então, parou para pensar, depois você anota isso certinho, mas é sempre bom isso aqui, tá? Anota o que entra e o que sai na tua vida financeira, tudo. Ah, eu estou desempregado, não ganho nada, tá, mas você está comendo alguma coisa, veja o quanto que isso custou. Não sei se você mora com seu pai, com sua mãe, é bom conversar sobre dinheiro, tá? Converse sobre dinheiro com a sua família, sempre. Não fica com esse negócio de que, porque eu não sei nem quanto meu pai ganha, eu não sei nem quanto é que a luz, quanto é que a conta de luz veio hoje. Não, entenda, saiba, pergunte, conversa, tá? Conversa, é sempre bom conversar. Esses gastos não são um problema, o problema é compulsividade, e muitas vezes a gente está querendo, como é que se fala? Mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos, não temos. E as pessoas nem ligam, sabia? As pessoas nem ligam.
Então, cuidado com essas compras compulsivas que você faz, e isso é coisas que você já sabe, na verdade. Mas, vamos lá, o que é saúde financeira? Riqueza você já sabe, mas saúde financeira, eu costumo falar que é uma forma fácil de você entender. Digamos que você ganha um salário, certo? Você ganha um salário de 5 mil reais, ou alguma coisa do tipo, você ganha um salário. A saúde financeira, ela começa a partir do momento em que você tem uns meses, uns 2, 3 meses de salário pago na tua conta já, certo? A saúde financeira começa daí, porque aí você pode respirar, você pode ficar tranquilo e pode trabalhar cada vez mais tranquilamente, sabendo que você tem ali 3 meses de salário já garantido. Então, se você ganha 5 mil e você tiver 15 mil reais, então você pode ficar desempregado durante 3 meses, que 5 mil reais você tem durante esses 3 meses, certo? Por mês, para suprir as suas necessidades, até você achar outro emprego. Então, começa a partir do momento em que nós temos essa segurança de uns 2 a 3 meses de salário pago já na nossa conta. Isso parece ser muito distante? Parece ser distante, mas fica mais ainda se você não tiver, como é que se fala? Uma responsabilidade consigo mesmo. Você precisa olhar para você e falar, cara, peraí, a minha vida depende de mim, cara. Daqui a 10 anos, 20 anos, eu não quero estar no mesmo lugar, eu quero ter evoluído. Então, é um compromisso que você assume com você mesmo, para você evoluir, tá certo? Hábito, tornar um hábito isso na tua vida. Eu vou guardar dinheiro, e quando eu falo de guardar dinheiro, eu estou falando de realmente guardar dinheiro, guardar, só guardar. Não precisa nem investir, nem nada, não, guarda. Guarda, apenas guarda. Pegou esse hábito de guardar dinheiro? Então, aí você está no bom caminho. Aí depois você vai investindo em outras coisas. E aí, no final, as perguntas, a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Então, como eu falei, estabilidade financeira não existe. Se lembra de José no Egito? Aconteceu que o rei teve um sonho, da qual aquele sonho falava justamente de um período de fome que haveria naquele momento. E aí, cara, José, claro, inspirado por Deus, ele revelou aquilo, e o que eles fizeram? Eles estocaram comida, eles estocaram alimentos, mantimentos e tudo mais. Tanto que outras pessoas, outras nações pediram ajuda para aquelas pessoas, porque eles viram que o mundo ia passar por uma grande fome. O que eles fizeram? Vamos guardar comida então, vamos guardar mantimento, porque se a vaca parar de dar leite, se o chão não está mais dando trigo, não está dando mais feijão, não está dando mais nada, nós temos aqui estocado. Aconteceu também em Novo Testamento, depois que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, o que aconteceu? Houve uma grande fome numa região, e aí aqueles homens de Deus, com a chama do Espírito Santo já tocando no coração deles, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, eles estavam com o evangelho ali aceso neles, eles viram que ia ter uma grande fome. O que eles fizeram? Eles juntaram mantimentos, certo? Juntaram mantimentos e enviaram para os irmãos que estavam passando necessidade. Estabilidade não existe. Nós temos que nos preparar para os momentos ruins que vão vir. Não viva a sua vida achando que vai ser sempre um mar de rosas. Não viva. Problemas vão existir. E existiam aqui. E essa situação aconteceu algumas vezes na Bíblia. Eles se prepararam para momentos ruins. Mas eles não tinham Deus do lado deles? Mas eles não eram filhos de Deus? Eles não estavam pregando o Evangelho de Deus? Por que isso? Porque simplesmente, cara, se tem criança morrendo de fome na África, a culpa não é de Deus. Quem aqui, quando era criança, já recebeu essa pergunta, né? Se Deus existe, se Deus é tão bom assim, por que tem criança morrendo de fome na África? Não é isso? Quem a pessoa fala? Só que, cara, peraí. Olha só, olha o governo. Olha as milícias. Olha a desigualdade social que é criada através da corrupção. Olha o Brasil mesmo, por exemplo. Quantos bilhões não já foram desviados nesse combate ao coronavírus para outras pessoas? Quantos bilhões não foram? A culpa de não ter leito é de Deus? A culpa de alguém estar passando fome lá do outro lado do mundo é de Deus? Não, são os homens, cara. Os homens não governam. O Brasil é um país rico, mas a corrupção está matando o nosso país. Vai dizer que o Brasil não tem dinheiro? Tem dinheiro pra caramba, mas não é botado no lugar certo. É desviado para o bolso de uma família, 2 famílias, 3 famílias, grandes, gigantes que comandam as coisas e vão comandando. Isso aqui não é nenhum tipo de conspiração, nem nada não, cara. Isso é real, tá? Isso existe, a gente sabe, está no jornal o tempo todo.
corrupção. Tem gente que botou dinheiro na cueca, tem gente que botou dinheiro até em outro lugar. Cara, tá no jornal o tempo inteiro. O país que nós vivemos é um país muito bom de se viver, em relação a clima, em relação à localidade de tudo, em relação à terra, tudo, mas somos minados por homens que não temem a Deus, homens que roubam, homens que eram como Zaqueu, por exemplo. E adivinha só, sabia que Zaqueu mudou apenas porque ele teve encontro com Jesus? Foi isso, cara, que aconteceu. Nós precisamos cada vez mais de governantes que tenham encontros com Deus. Porque o que está lá não é a presidência do Brasil, não, é o Bolsonaro. É um homem. Esse homem precisa ter Deus. É porque é a instituição. Não é a instituição. Quem é o dono dessa instituição? Quem foi que fundou essa instituição? Tem um homem, tem uma pessoa por trás. E essa pessoa, se ela não tiver Deus, ela usa o poder, ela usa o império, ela usa tudo que ela tiver para destruir outras pessoas. Tudo é assim, cara, tudo é assim. Então, por que não existe estabilidade financeira? Porque nós vivemos em um mundo cheio de maldade, cheio de gente, e cheio de doenças, cheio de enfermidades, cheio de coisas que vão agravando a nossa situação de saúde física, de saúde financeira, de saúde emocional. Estava falando com o Gessé, cara, essa doença, esse vírus, ele acaba tanto com com o seu físico, quanto com o seu psicológico, porque tem gente que está em casa, mas está ficando louco, cara, está ficando em depressão. Eu mesmo, ano passado, eu fiquei muito mal mesmo, porque eu estava vindo de um ano muito bom na minha vida, e aí do nada, tudo vai por água abaixo, tudo por água abaixo, tudo. E o que a gente faz agora? A gente que sempre teve condições, a gente que sempre lutou, que batalhou, a gente que estava fazendo as coisas e estava dando tudo certo, a gente que estava sempre de pé, aí do nada agora a gente está caído, do nada agora a gente está sem dinheiro na conta, sem ter como pagar o cartão de crédito, sem ter como fazer nada do tipo. Não existe estabilidade na nossa vida. Se nós não nos prepararmos, nós estamos lascados, cara. Essa é a realidade. Não é apenas se preparar fazendo um curso, não é apenas se preparar fazendo uma faculdade, não é apenas isso, é se preparar em relação ao dinheiro em si. Mas eu estou desempregado. Cara, uma senhora, ela deve ter quase 50 anos, ela está vendendo um saquinho cheio de coisa que ela mesma fez, está vendendo. Ela está fazendo algo porque ela está precisando. Quantos empreendedores não nasceram nessa pandemia? Quantas pessoas não tiveram que empreender? Às vezes era uma dona de casa, sabe, que perdeu o emprego dela, mas por ela cozinhar tão bem, o que ela fez? Vou abrir um delivery aqui em casa. Eu já conheci histórias assim, eu conheço um amigo meu, inclusive ele vende hambúrguer aqui na M Norte, ele viu que estava acontecendo as coisas e tal, ele começou a fazer hambúrguer na casa dele. Está até hoje na casa dele. Está bombando no iFood, cara. E é bom pra caramba o produto dele. Está lá na casa dele. Ele, o irmão dele, aí agora contratou mais alguém para ficar na chapa. Está funcionando, só contrata gente quem está dando certo. Você está entendendo? Muitas pessoas, muitos empreendedores nasceram por conta dessa dificuldade que surgiu no mundo. Porque eles viram que, cara, eu não posso me apegar, eu não posso me sustentar no que é convencional aqui. Eu preciso abrir a minha mente e entender que a qualquer momento tudo vai dar errado. E quando tudo der errado, você, além de Deus, você precisa ter um preparo psicológico e um preparo financeiro. Amém? Tá. Acho que ficou bem claro essa ideia de estabilidade, de como você tem que ver o dinheiro e tudo mais. E agora eu queria saber um pouco de vocês também, a relação de vocês, mas antes disso eu vou só contar algo para vocês da minha vida, para vocês entenderem que nada é um mar de rosas como a gente pensa, em relação a finanças, tá? Como eu falei, em 2019, eu saí de um momento muito bom, eu estava trabalhando bem, tudo mais, ganhando bem, mas do nada tudo foi virado, né? Em 2019 eu estava com 2 empregos. Em 2019, no final de 2019, eu fui demitido de um
E em março, um pouco antes de março de 2020, eu fui demitido do outro, então eu perdi todas as minhas fontes de renda. E aí eu fiquei, quer dizer, todas não, ainda tinha uma que eu estava contando bastante, e aí eu falei, cara, agora já que eu estou desempregado, em relação ao emprego fixo, eu tenho que focar agora no meu empreendimento mais ainda, né? Eu sou filmmaker, eu trabalho com vídeo e tudo mais, então peguei, montei meu portfólio, comprei câmera nova e tudo mais, fui investido naquilo, e aí eu falei, agora eu vou empreender mais. Não sei, vocês conhecem o frango no pote? Então, eu atendo frango no pote também. Eu, sozinho, de conhecer, de conversar com os caras e tudo mais. E aí, nessa época, eu falei, cara, eu tenho frango no pote, então acho que ele já vai dar uma ajuda, né? Já vai dar uma ajuda e tal. Só que aí, cara, o comércio fechando, tudo fechando, hamburguerias, restaurantes, eventos, tudo, casamentos, não estava acontecendo mais. E aí eu, todo animado, porque eu estava orando, Deus, me tira desses empregos, Senhor, porque eu quero empreender mais. Era isso que eu estava orando, Senhor, me tira esses empregos que eu quero empreender mais. Eu falava isso em casa, orava e contava para os meus pais. Aí em 2019, no final, em dezembro, fui demitido do primeiro. Eu falei, graças a Deus. Aí em março eu fui demitido do segundo. Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, agora eu posso empreender em paz. Aí eu fui empreender e não tem como empreender? Como empreende? Como faz? Como? E aí eu fiquei 4 meses sem receber nada. Sabe o que é nada? Nada. Ainda bem que eu tinha guardado um dinheiro, da qual esse dinheiro foi me ajudando a sobreviver esses momentos. 4 meses sem receber nada. Se você hoje ficasse 4 meses sem receber nada e não tivesse nada, o que você faria? Você consegue imaginar o que você faria? É aquele negócio, ver qual é o seu talento aí, sabe dançar, arranja um jeito de ganhar dinheiro dançando, sabe cantar, arranja um jeito de ganhar dinheiro cantando. Não sei o que você faz, mas você consegue compreender que existe uma real necessidade de nós empreendermos? Existe essa necessidade, cara. Não dá para você depender apenas de uma instituição, não dá para você depender apenas de um concurso público, não dá. As pessoas que estão no concurso público hoje em dia, elas estão recebendo, estão trabalhando e tudo mais, mas, cara, vai ver as dívidas. Porque a primeira coisa, eu até falei aqui, eu acho que já falei, uma das primeiras coisas que a pessoa que faz, quando ganha um concurso público, o que ela faz? Ela se endivida. Ela fica negativa já, cara, porque ela fala o seguinte, já que eu estou empregado aqui até o final da minha vida, então eu vou fazer um compromisso financeiro de 20 anos, de 30 anos numa casa, de 5 anos num carro. E aí pronto, ela está negativa nesse tempo todo. Nesse tempo inteiro. Se você ficasse 4 meses, 5 meses, 1 ano sem receber nada, o que você poderia fazer para ganhar dinheiro hoje? Você consegue imaginar isso? Você venderia alguma coisa? Um serviço? O que você sabe fazer bem? Eu sei trocar chuveiro. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. O que você sabe fazer que hoje, se você tivesse desempregado sem nada, você falaria, cara, dá para eu ganhar dinheiro com isso aqui? Consegue imaginar? É bom pensar nisso porque existe uma necessidade real de nós termos uma mentalidade empreendedora. Nós precisamos entender que empreender é necessário. Principalmente num país como o nosso, cheio de corrupção. Num país como o nosso, cheio de corrupção, nós dependemos de dinheiro do Estado, nós dependemos do dinheiro público. Se você for funcionário público, por exemplo, se alguma coisa acontecer, claro que é difícil de acontecer, mas enfim, não dá para a gente depender apenas do Estado. Se as pessoas que estão dependendo do hospital do Estado, elas estão morrendo, cara. As pessoas que estão dependendo do transporte público. Cara, o transporte público aqui, você consegue entender que o que é público, o que é o Estado oferecendo para você, não está muito bom, e já faz muito tempo que não está muito bom? Não está, cara. Nós precisamos ter essa mentalidade empreendedora de fazer o que nós sabemos fazer de melhor e ganhar dinheiro com isso.
principalmente se for alguma coisa que você ama fazer. Certo? Então, para finalizar essa parte de riqueza versus saúde financeira, eu quero que vocês entendam que não percam os seus esforços, não bote os seus esforços todos buscando riqueza. Porque você vai chegar lá um dia e você vai olhar aquilo tudo e falar, cara, é só isso. É só isso. Eu me lembro, eu tive a oportunidade, e você sabe disso, eu tive a oportunidade de ir para Paris. E aí, quando eu estava lá em cima na Torre Eiffel, eu olhei aquilo, cara, embaixo dela, principalmente, porque é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Eu, olhando aquilo tudo, eu falei, caraca, que coisa louca, mano, é muito grande isso aqui. E eu curtindo o passeio, eu subi, olhei Paris, a Paris toda ali, a Champs-Élysées e tudo mais, eu olhei tudo, lá de cima da torre, coisa mais linda. Só que aí, tipo assim, durou 30 segundos, uns 40 segundos, cara. Eu já queria descer, eu já tinha tirado a foto que eu queria tirar, eu já tinha visto, já tinha sentido o vento, já tinha olhado aquela paisagem, um monte de gente subindo e descendo. Não era um lugar que eu queria ficar muito tempo, entende? Imagina, cara, do nada eu aqui da Ceilândia vou lá para Paris, lá na França, estou na Torre Eiffel, mas dura 40 segundos aquele momento de êxtase na vida. Tudo que você buscar e botar muito esforço e não estiver envolvendo Deus, e não estiver envolvendo a tua família, cara, não vai ser nada. Pensa nisso, não vai ser nada. Quem aqui já teve um relacionamento que durou 1, 2, 3, 4 anos, do nada terminou? Não valeu nada. Ah, teve boas experiências, foi legal, mas olha o tempo que você considera perdido hoje. Invista o teu tempo em Deus, invista o teu tempo na tua família, invista o teu tempo em você. Em você. Porque quando você estiver se contemplando, quando você se contemplar no espelho, você não se cansa de se olhar, Tião. Não estou falando aqui de narcisismo, estou falando de você olhar e falar, cara, Deus, obrigado. Obrigado pela família, obrigado pelos filhos, obrigado pela igreja que a gente frequenta. Tudo isso nós temos que olhar e falar, cara, nós estamos investindo tempo aonde? As coisas aonde? Porque hoje em dia, a pessoa que tem uma saúde financeira, ela tem mais conforto e tudo mais, mas nada vai adiantar se ela não tiver uma saúde espiritual na vida dela, se ela não tiver uma saúde psicológica. Não vai adiantar de nada. A saúde financeira, você consegue ela através de muito trabalho, através de investimentos, você consegue ela através de empreendimento, você consegue ela através de um bom trabalho que você alcança, através de um concurso, você consegue a saúde financeira de várias formas. Mas a saúde espiritual, existe só um caminho, apenas um caminho. E esse caminho faz com que pessoas que não têm nada hoje, não têm nenhum tipo de saúde financeira, não têm nenhum tipo de riqueza nessa terra, acreditem nesse caminho, sigam esse caminho, deem a vida por esse caminho. Estava vendo você orando aqui, você falando sobre as pessoas que não podem nem citar o nome, que não podem carregar uma Bíblia, porque são perseguidas, são maltratadas, são humilhadas, são assassinadas. Elas não têm esse conforto. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho dessa igreja. Lá em Paris eu fui ajudar uma igreja e nessa igreja eles têm que alugar os espaços. E é muito rotativo, eles não podem ficar muito tempo nos lugares. Eu fui num centro evangelístico lá, onde esse centro evangelístico tinha, sei lá, uns 2, 3 andares, um lugar grande, cheio de salas. Cada sala dessa era uma igreja que se reunia lá. Porque as igrejas não têm esse negócio de ter uma área dessa aqui. Uma área dessa, com um templo desse, não existe. Aluga uma sala pequena, uma sala comercial, e aí lá os caras até fazem isso, eles já fazem a sala com som, com a mesa, tudo certinho, com as cadeiras. Você chega lá, você aluga, você faz o culto com a tua igreja, você sai fora. Faz o culto. Vamos fazer o culto aonde? Ali. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tanto de ar-condicionado. Luz, som, bancos.
a maior riqueza que nós temos, a maior riqueza que nós temos, não é o teu chefe que está te dando, não é o dinheiro que está te dando, é Deus que está te dando. A maior riqueza que nós temos é Deus que está nos dando. E nós temos que ser gratos a Ele, porque algumas dessas pessoas que convivem com nós esses anos, durante o culto, nas nossas casas, não estão mais frequentando. Não estão mais. E nós temos que dar graças ao Senhor, porque a maior riqueza Ele está nos dando. Deus nos perdoe, porque nós queremos ser saudáveis em tantas coisas. Nós queremos ser saudáveis nos nossos relacionamentos. Queremos ter dinheiro na nossa conta. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de ser saudáveis contigo, na tua casa, Pai. Ó Deus, nós temos avareza, nós temos soberbas. E nós não sabemos, muitas vezes, ó Deus, distinguir nada disso. Muitas vezes nós vemos para a igreja, Pai, pensando no conforto que teremos, pensando nas amizades, nas pessoas que estarão lá para conversar com a gente, mas tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem isso, Pai amado, e nós sentimos, Senhor, que elas são até mais ricas do que nós, ó Pai. Tem gente que não tem metade do que a gente tem, mas dorme melhor do que nós, Senhor. Não tem ansiedade como nós temos, não tem depressão como nós temos, não estão sofrendo como nós estamos sofrendo com esse momento. Tem gente que não tem metade do que nós temos, ó Deus, mas estão mais felizes, são mais fiéis, são mais gratos, ó Pai amado, são mais amigáveis, são mais sinceros, são melhores filhos, são melhores pais, melhores mães. Tem gente que não tem nada do que nós temos, ó Deus, mas essas pessoas são mais amáveis, são mais confiáveis, são mais honestas do que nós, ó Deus. Eu quero te pedir, Senhor, ilumine a nossa cabeça, dê ideias, boas ideias, dê ideias, ó Pai amado, para que nós podemos sair de situações difíceis, Pai amado, financeiramente. Dê ideias, ó Pai amado, para que a igreja consiga cada vez mais abençoar aqueles que não podem ser abençoados pelo seu próprio trabalho, Pai. Tem pessoas que não podem trabalhar. Tem pessoas que não podem sair das suas casas. Dê, Pai amado, para a igreja condição para que essas pessoas sejam abençoadas através de nós. Através, ó Pai amado, do nosso trabalho. Ó Deus, obrigado, porque Tu tens cuidado de nós. Nós Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque, independente, Pai amado, de todos os males que estão acontecendo no mundo, nós ainda temos um lugar como este para falar com pessoas, para dizer que Tu és bom, que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus fiel, para dizer, Pai amado, para elas que existe esperanças maiores da nossa vida. E que esses tempos, ó Pai amado, são tempos que vêm para dar a oportunidade de crentes adormecidos exercerem a fé verdadeira, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém.